Alô, estamos começando mais um Live on Massa News. O assunto de hoje é muito interessante, eu tenho certeza que você tem alguma dúvida para perguntar para a gente aqui através da live. Você pode entrar nos comentários, inclusive, para fazer a sua pergunta, porque você vai ter muitas perguntas, como eu tenho aqui, para conversar sobre fisioterapia pélvica. E aí, quando a gente ouve falar sobre isso, logicamente, muitas dúvidas vêm à cabeça. Eu, por exemplo, pensava que era só coisa de mulher grávida, e eu acabo descobrindo que não. Então eu quero transmitir para você esse assunto, e para conversar com a gente aqui hoje, tenho duas pessoas especialistas no assunto, a Maura Seleme, doutora em fisioterapia pélvica e presidente do Congresso Internacional Inspirar de Fisioterapia Pélvica, e a Daniela Busato, ginecologista com atuação na uroginecologia. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Mauro. Sejam bem-vindas. Obrigada. Para começar esse assunto, eu vou exatamente chegar nesse ponto, que eu pensava com os meus botõezinhos que isso era uma coisa exclusiva para as mulheres, fazer fisioterapia pélvica. E eu estou completamente enganado, é verdade? Está totalmente enganado. Que bom. A fisioterapia pélvica, ela atinge 25 milhões de pessoas no Brasil. E nós temos que falar que ela atinge homens, mulheres e crianças. E ela aumenta com a idade, chegando a 50% da população a partir dos 65 anos de idade. E agora a gente pensando que é uma coisa para todos os idades, sexo, a ideia da gravidez. Por que a gente acha, por que as pessoas acham que a ideia da fisioterapia pélvica só é para a mulher grávida? Então, porque a gravidez, durante a gravidez, a mulher, com o crescimento do feto intraútero, você tem um aumento da pressão abdominal, e essa pressão ela vai também sobre os músculos do assoalho pélvico, que é a sustentação do nosso abdômen, digamos assim, para todo mundo entender. Então, com esse aumento da pressão intraabdominal, que ele é rápido, em 9 meses você tem 3 quilos, 3,5 quilos, às vezes a mais, né, intraabdominal, isso é muito comum você ter incontinência urinária, algumas pacientes queixando de incontinência urinária. E aí os outros períodos da vida também, ou às vezes o ganho de peso, né, é um fator também de risco. Pessoas com tosse crônica também, porque cada vez que a pessoa tosse, essa pressão ela vai também sobre essa musculatura do assoalho pélvico. E isso vai levando a um desgaste ao longo da vida. Então você veja, uma pessoa que tem bronquite asmática, né, a vida inteira tossindo, ela pode realmente desenvolver a incontinência urinária ao longo da vida. E também outros períodos como o pós-menopausa, aí por falta dos hormônios que protegem esse assoalho pélvico, também é um fator de risco a menopausa. Olha só, tem muita gente aqui já entrando na nossa live, a Mari Lima, mandando um boa tarde, a Thaís Tai, boa tarde, o Cristiano Kiki, ou Kiki, também Eliseu Moraes, Bruna Staroski, a Mira Assal, a Maria Silva, nós estamos com vocês, muito obrigado pela audiência aqui. O Cristiano, muita coisa na minha cabeça. Então, Cristiano, faz a sua pergunta aqui nos comentários. Você falou uma coisa que eu quero passar essa pergunta para você, doutora Maura. Assoalho pélvico, como é que é assoalho? É a musculatura do assoalho pélvico. Né? O que é o assoalho? O que é o assoalho pélvico? Então, o que é a pelvis da gente, né? A pelvis é aquele osso branco, né? Branco, grande, que a gente está sempre nos desenhos, a gente vê, se você colocar na internet, pelvis, você vai ver que ela está entre a coluna e os membros inferiores. E ela é, na realidade, a casa dos órgãos pélvicos. Explica direito isso. Olha que interessante. Então, Vamos vou mostrar para vocês uma casinha, né? Então, olha que bonito. Você está vendo aqui nessa casinha? Então, você tem uma casa muito bonita que tem uma porta, você tem uma sala, você tem um quarto. Mas quem é a parte mais importante da sua casa? Qual é a parte mais importante, Mauro? É a parte estrutural, né? A é base. A parte estrutural. É a base da sua casa. Ok. Quem é a base da sua casa? É a fundação. O alicerce. O alicerce. E quem é o alicerce da sua pelvis? Quem vai proteger a sua pelvis? Os músculos do assoalho pélvico. E por que os músculos são importantes? Porque eles vão proteger a bexiga, o intestino e o útero na mulher e também toda a parte da sexualidade no homem.
Muito legal. E na sexualidade da mulher, é claro. Teve um congresso, né? O 7º Congresso Internacional de Fisioterapia Pélvica. Foi do dia 2 até o dia 5, então terminou ontem. Então Curitiba foi a sede de um encontro para tratar justamente desse assunto. Foi, né? Sim, nós tivemos profissionais, inclusive nos Estados Unidos, Canadá, fisioterapeutas e médicos interagindo de uma forma... Porque hoje em dia, quando você trata um paciente, você não é só o médico que trata o paciente, você tem o psicólogo, você tem o fisioterapeuta e cada vez mais a gente percebe que a fisioterapia interagindo com a medicina, a gente consegue resultados melhores para os nossos pacientes no quesito principalmente de incontinência urinária, fecal. Agora sim, incontinência urinária. Quando é que é indicado para as pessoas fazerem a fisioterapia? Só depois que tenha a incontinência, para prevenção, como é que funciona? Como é que eu vou procurar uma fisioterapia pélvica, doutora? Então, veja só, há 7 anos nós temos esse congresso internacional que a Faculdade Inspirar promove aqui em Curitiba e durante esses 7 anos a gente tem desenvolvido exatamente esse tipo de questão e tentado buscar na literatura e com profissionais quando começar, quando que você vai fazer o seu exercício. É a primeira opção de tratamento, isso é mundial. Organização Mundial de Saúde, os congressos mais importantes do mundo inteiro dizem, não vai operar sem ter certeza que precisa ser operado. Mas se você fazer a fisioterapia, não dói, não machuca, é mais barato e você pode operar depois. Então, quando você faz a fisioterapia, Mauro, você se prepara psicologicamente, você prepara a tua musculatura. E aí tem 2 coisas diferentes. Quem faz anatomia melhor é o médico. Quem faz a funcionabilidade da anatomia ficar melhor é o fisioterapeuta. Certo. Então, acho que é o casamento, né, Dani, da fisioterapia com a cirurgia bem indicada ou somente da fisioterapia. Novidade nesse congresso, 15% das pessoas que estavam na lista de cirurgia saíram da lista de cirurgia porque fizeram fisioterapia pélvica. Não precisou. Não precisou. Olha Você só. sabe o que significa 15% em 25 milhões de pessoas? Nós não estamos falando de pouca coisa. O que isso significa? Quanto menos pessoas operarem, melhor nós vamos operar quem precisa. Mais dinheiro a doutora Daniele vai ter para operar a paciente dela. Certeza. Porque outras pacientes ela vai conseguir com a fisioterapia. Interessante também, sabe por que a mulher grávida, ela é a primeira que procura fisioterapia pélvica? Quando você tem um bebê na barriga, você quer mudar sua vida. Então você começa. Eu digo, não mude a sua vida só quando você estiver grávida. Mude a sua vida, homem, mulher, criança que tem um problema, já faça e já trate antes mesmo de encarar uma gravidez e os homens falarem para as suas mulheres fazer a fisioterapia pélvica já antes da gravidez. A Joanjos, também aqui a Elisete Mota no YouTube ao vivo, mandando aqui um alô pra gente, muito obrigado, a Márcia. E eu acabei de falar fora do ar aqui, eu estou fazendo uma fisioterapia aqui no meu joelho, e o médico me falou o seguinte, Mauro, você vai fazer a fisioterapia, nós vamos fazer 10 sessões. Tomara que não precise operar o joelho. Se você fizer a fisioterapia e ficar tudo legal, você não precisa operar o joelho. Então, serve exatamente para o mesmo fim a fisioterapia pélvica. E lá no consultório, quando chega um paciente lá, quais são os males que a indicação da fisioterapia pélvica pode ser dada? Então, o paciente ele tem que ser analisado como um todo, né? Você tem vários tipos de incontinência urinária. Vamos falar especificamente da incontinência, que afeta muitas mulheres. Então, muitas vezes o diagnóstico, você começa o diagnóstico já na conversa com o paciente. Então, os dados que ele traz de como ele perde urina, se ele tem a sensação de urgência antes da perda, ou se é no esforço físico, quando ele está na academia fazendo jump, né? Homem é mais difícil a incontinência de esforço, mas enfim, um diagnóstico bem feito, você consegue direcionar o paciente para um tratamento, às vezes imediato, você não precisa nem de muitos exames complementares. Logicamente, os exames complementares têm sua função, mas muitas vezes pela anamnese, um exame físico bem feito, né? Aquela paciente que você percebe que às vezes tem já um grau de prolapso, que o prolapso é quando algum órgão da pelve se desloca, né? Pode ser principalmente
número de partos, número de filhos, ou esse aumento da pressão intraabdominal ao longo da vida pode fazer descer esse útero ou descer essa bexiga, às vezes o intestino junto. Então, se você vê uma distopia, que a gente chama, que é esse órgão que está fora do lugar, se for uma distopia muito grande, às vezes o tratamento tem que ser cirúrgico. Mas muitas vezes uma mulher que tem uma queixa de incontinência urinária e você observa no exame físico que ela tem os órgãos, mesmo pós-parto normal, que ela tem os órgãos no lugar, muitas vezes a fisioterapia tem a musculatura ali, só precisa fortalecer esses músculos para ela voltar a ter a função de continência dela. Então, uma boa avaliação, às vezes você já tem o diagnóstico ali com a conversa, com o exame físico. E muitas vezes, quando tem indicação de cirurgia e você usa a fisioterapia no pré-operatório, você tem um preparo. O mesmo serve para a gestação. Hoje em dia, as mulheres estão querendo muito o parto natural. Precisa preparar o corpo, porque é muito comum às vezes, a semana passada uma paciente chegou para mim e falou: doutora, mas como que ninguém me avisou que o parto poderia trazer esse tipo de consequência? Certo. Né? Então você tem às vezes um bebê de 3,5 kg, né? Às vezes nem é um bebê tão grande, mas uma posição mais difícil. Então assim, você pode minimizar essas sequelas que podem vir a acontecer, preparando o seu organismo, né? Cuidando durante a gestação, durante toda a gestação, com a alimentação, né? Evitando um diabetes. Isso, na verdade, deve começar até desde antes, mas enfim, a fisioterapia também pode ser utilizada na questão de prevenção, né? Você prepara o seu períneo para ter um bom parto e para você não ter consequências, né? De um períneo mal preparado, um períneo fraco, que pode, às vezes, romper na hora da passagem do feto. Certo. Só vou registrar aqui o Alfredo Nogueira, alô do Luxemburgo. Ele fala aqui, ele escreveu certinho, Luxemburgo aqui, bacana, Alfredo, obrigado. Marina Kotoves perguntando aqui: doutora, fala sobre essa necessidade falsa que dizem que é obrigatório ter o parto natural, o parto normal, e que é certo que o parto da cesárea não pode ser certo. Como é que funciona isso? E aliando a fisioterapia. Veja, isso foi um grande ponto de discussão no Congresso. Certo. Né? O médico não é todo poderoso, o fisioterapeuta não é todo poderoso, né? Então, é um trabalho de equipe. E não existe esse sonho. Eu acho que a Daniela vai explicar isso muito bem para nós, né? Esse sonho de ter o parto normal, ele tem que ser normal. Né? Então, nem sempre, às vezes você vai precisar fazer uma episiotomia, hoje está muito na moda, ou hands-on, hands-off, ou seja, não faça nada, tenha o parto mais natural possível. Como é que é o nome técnico que você disse? Hands-on, hands-off, ou seja, coloque as mãos, tire as mãos, okay, né? Okay. Ou seja, não coloque mão nenhuma e faça o seu parto mais natural possível. Isso está causando problemas, então nós discutimos, e eu acho que a doutora Daniela vai nos explicar muito bem, quando, então a gente tem a fisioterapia antes e depois, nós temos o tratamento fisioterapêutico, mas nós temos que saber quando quem vai intervir. Então, doutora Daniela, eu acho que essa pergunta é feita para você responder. Sim. Sem dúvida. Então, não existe assim, a gente não tem como dizer esta mulher vai ter parto, esta mulher vai ter cesárea, até que isso aconteça, né? E isso leva, além dos 9 meses, todo o tempo de período de trabalho de parto que ela precisar passar. Minha esposa foi experiência, estava programado para o parto normal, no dia não estava encaixadinho, não estava tudo certinho, teve que fazer a cesárea. Isso acontece muito comum, né? Então, mas o que a gente sabe é que quando você tem um preparo já durante, você tem todo esse tempo de preparo, de 9 meses para preparar o períneo, a chance de você ter um parto normal é maior, né? E que não traga consequências para o seu organismo. Porque, realmente, uma mulher sedentária que nunca se cuidou e quer ter um parto normal, ele pode realmente até acontecer, porque, né, Deus faz as coisas divinas, né? Mas, enfim, se você tomar um cuidado desse preparo antes, você vai ter uma chance maior de atingir o teu objetivo, que é o parto natural, né? Que é o direito de todas terem. Mas o que a gente quer chamar a atenção é porque uma cesariana, às vezes, as pessoas têm uma visão da cesariana como sendo um procedimento que não vai mais fazer dela uma mulher porque ela não conseguiu parir pela via normal, via natural, né? A cesariana, muitas vezes, ela salva a mãe, ela salva o bebê, né? Ou ela tira uma sequela que talvez tivesse de incontinência urinária ou fecal pelo tamanho do feto,
né? Então, assim, às vezes a posição do feto não ajuda, um feto pélvico, que a gente sabe que quando o feto vem com os pés, né, ou com o bumbum, é um parto mais difícil, não é impossível fazer normal, mas ele é um parto um pouquinho mais trabalhoso. Então, assim, tem alguns motivos que levam a gente a optar, às vezes, por cesariana, né? Da mesma forma, a episiotomia, que antigamente era feita em todas as pacientes. Hoje em dia, a gente sabe que a episiotomia não diminui o risco de lesão perianal, principalmente, mas indicada para todo mundo. Mas a gente sabe que, em alguns casos, ela precisa ser feita. Em pacientes que, às vezes, né, o bebê está ali no expulsivo prolongado, então você sabe que isso pode trazer uma sequela para a criança, às vezes a episiotomia vai abreviar esse tempo de hipóxia, que é falta de oxigênio, porque momentaneamente o bebê passa por um período de hipóxia quando ele está no canal do parto. Então, esse tempo não pode ser muito grande, você tem lá, né, não é uma coisa exata também, mas você tem como monitorar se o bebê está bem e poder esperar. Mas, em alguns casos, realmente a episiotomia é necessária. E aí, nesse caso, não tem discussão, né? Que não se pode falar que é uma violência obstétrica, né? Eu tenho uma pergunta aqui da Annelise. Eu vou fazer essa pergunta aqui. Eu vou passar vergonha, mas eu vou fazer. Porque é um assunto tão interessante e tão controverso, às vezes. As pessoas são... Eu, por exemplo, sou leigo no assunto, estou muito curioso para saber. A Annelise Fernandes, ela pergunta o seguinte. Boa tarde, tem uma dúvida. Tem alguma semelhança entre a fisioterapia pélvica e o pompoarismo? A sua pergunta é excelente. Veja. Ufa! Obrigado, Annelise. Obrigada, Elisa, pela pergunta. Eu acho que você tem que perguntar sim. Veja, nós temos várias terapêuticas, né? E o pompoarismo é uma técnica muito antiga, né? Hoje até traduzido para a fisioterapia como neopompoarismo, né? Certo. Ou seja, com evidências científicas, né? E trazendo para a fisioterapia mais propriedade de conhecimento da musculatura do assoalho pélvico, que nem sempre uma bolinha no assoalho pélvico, né, que é a base do pompoarismo, ou um fortalecimento excessivo dos músculos do assoalho pélvico vai trazer mais prazer, Mauro. Certo. Ou seja, o que você precisa? Você precisa ter uma musculatura que ela se contraia, mas ela também saiba se relaxar. É melhor uma musculatura inteligente, que seja coordenada, que te permita de urinar corretamente, que te permita de evacuar corretamente, ter uma relação sexual gostosa, do que um músculo extremamente forte, mas que não é funcional. Então, quem quer uma vagina rígida? Quem quer uma vagina totalmente sem movimento? Ninguém. Nós queremos uma vagina participativa. Então, a fisioterapia pélvica, ela vai usar técnicas lá do pompoarismo, baseado em evidências, mas ela vai usar biofeedback, ela vai fazer massagem, ela vai fazer exercícios que vão dar muito mais segurança e restabelecer o que você mais quer, a sua felicidade plena e uma realização sexual melhor. O Cristiano fala aqui que foi esclarecedora a resposta que vocês deram agora sobre o lance do parto, porque ele fala que a irmã dele teve todos os partos com urgência e ele achava que isso ia ser uma coisa ruim para a vida dela e não foi nada, foi natural. Outra coisa, atenção homens que não estão fazendo essa pergunta. Eu vou fazer essa pergunta para você, homem, que está curioso para saber disso. Há muito medo do homem perguntar sobre a impotência sexual, né? E a fisioterapia pélvica, ela pode ajudar na questão da impotência sexual? Sim. Hoje nós temos trabalhos comprovados cientificamente que não ajuda só para a impotência sexual, mas como, por exemplo, para a ejaculação precoce. Porque tudo nada mais nem todos os casos. Claro. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma cirurgia de próstata pós-câncer, né, com uma retirada de toda a inervação da próstata e que talvez vá levar a uma impotência e que nem com medicamento vai ter que ser uma prótese, né? Mas, por exemplo, quando você tem um problema que não é relacionado com cortar a inervação, com um problema neurológico, você melhorando a circulação, você melhorando o controle da contração e do relaxamento, você pode melhorar não só a potência, como também a ejaculação precoce. Doutora Dani, a ideia é a seguinte, né? Você como ginecologista,
chega um paciente no seu consultório e aí esse paciente, ele um adolescente, né? E ele está com aquelas dúvidas de adolescente a respeito da sexualidade dele. Há muita diferença entre a insegurança sexual de um adolescente e o problema sexual de um adolescente ou até de um adulto, de uma pessoa da terceira idade ou coisa parecida. Qual é o tipo de diagnóstico que faz com que um homem seja encaminhado para uma fisioterapia? Bom, eu sou ginecologista, então eu trato as adolescentes, né? Mas o que a gente sabe, hoje em dia, às vezes até pelo acesso muito fácil à medicação, tem muito adolescente experimentando Viagra, Exato. Desculpa citar o nome comercial. Não tem problema. Mas experimentando antes do momento adequado, antes que seja necessário. Certo. E o que acontece? Muitas vezes ele começa a usar e é bacana, e aí usa de novo, e depois aquilo pode causar uma certa dependência. Não Como que... todo medicamento usado sem controle. Sem controle, né? Sem indicação. Então, tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que é pouco discutido entre os adolescentes com a internet, assim, à vontade, existe o problema da pornografia, né? Então, assim, existe o vício da pornografia e muitos rapazes estão tendo problemas sexuais devido a esse vício. Então, é uma coisa pouco falada, né? E que muitas vezes ele não vai abrir o jogo, né? Assim, um com tabu, o profissional, né? que ele, uma vergonha, que ele procure, mas que é uma coisa que tem que ser investigada, né? E então está tendo muito problema de às vezes impotência, porque a pornografia ela vai suprir uma necessidade que às vezes na vida real ele não vai conseguir ter aquele resultado. Então acaba ficando muito friável, né? O relacionamento com a namorada. Então tudo você tem que investigar, e principalmente os jovens, eles não têm problema físico a princípio, até que se prove em contrário. Então acho que tem que indicar um profissional que esteja aberto a tratar, porque muitos não estão abertos a esse tipo de queixa, né? Da mesma forma, os ginecologistas, nem todos estão disponíveis para tratar a parte sexual. Então, converse com seu médico, né? E se ele não tiver suficiente conhecimento para tratar, ele vai encaminhar para alguém que o faça, né? Eu fico pensando, a fisioterapia pélvica são exercícios... Como é que eu estou tentando imaginar, porque eu nunca vi uma pessoa fazendo uma fisioterapia pélvica. São exercícios da região da pelve. Como é que... Pois é. Então, veja só, até se complementando, um dos graves problemas da sexualidade no adolescente é também a infecção urinária. Certo. Como eles não sabem o que é e não sabem como fazer ou controlar os músculos do assoalho pélvico, eles acabam se contraindo muito, não sabem mais relaxar e acabam desenvolvendo infecção urinária de repetição. Então, o que é e como é que a gente faz os exercícios dos músculos do assoalho pélvico, né? Então, hoje, a gente desenvolveu um protocolo, esse protocolo internacional, ele já chegou ao Brasil. Hoje, esse exercício também pode ser feito em casa. Hoje, nós já temos até no aplicativo iPelvis, para as pessoas começarem a já fazer. O que significa esse exercício? E nós formamos, durante 460 horas, fisioterapeutas pélvicos para que eles sejam especialistas e expliquem, em primeiro lugar, uma boa avaliação. Como está esse músculo? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver se essa paciente sabe encontrar o assoalho pélvico. Onde ele está? Então, onde que ele se encontra na minha pelvis? Qual é o movimento dele? De contração, para dentro e para cima. Então, nós temos várias técnicas que, às vezes, você não precisa nem tocar. Você diz, imagina, como se você estivesse numa festa e você quer ir no banheiro e está super apertado, não pode. O que você faz? Você se fecha. Segura a onda. Segura a onda, né? Tá com gás, tá dançando com o namorado, não pode soltar. Tem que Segura esperar o chefe acabar. Exato. Para ir no banheiro depois, então tem que segurar a onda ali. Exato. Então, aquilo ali é uma contração. Ali você encontrou, mas não é um exercício. A partir do momento que você encontrou, você tem que sentir. Então, aí, nós vamos usar outras técnicas para ensinar. Você encontrou, agora você vai contrair para dentro e para cima. Quando somente nesta fase que a paciente, o homem, a mulher ou a criança entendeu que a contração é para dentro e para cima e ela sabe onde fazer, nos órgãos, nos músculos do assoalho pélvico que estão na pelvis e que é ali a proteção da sua casinha,
Aí nós vamos reforçar ou relaxar, de acordo com a patologia, né, Dani? Então, tem pacientes que nós vamos ter que relaxar essa musculatura. Como é que é? São exercícios que a paciente vai fazer, contraindo, por exemplo, começando com 3 segundos, com 4 segundos, chegando no máximo a 10 segundos e com relaxamento do tempo igual, ou contrações rápidas. Eu tenho que tossir, eu tenho que contrair rapidamente. E aí eu vou ter que ir para 2 coisas importantíssimas. Então, eu encontro, eu sinto, eu faço exercício, eu reforço, mas eu continuo bobo. Para que ele serve? Ele serve para eu ser feliz. Então, eu vou ter que levar ele para a atividade da minha casa. Eu lavo louça, eu tenho urgência, eu estou perdendo urina, eu tenho que contrair a musculatura do assoalho pélvico. Eu vou para a academia, eu vou fazer exercícios, eu tenho que saber usar essa musculatura. Sim. Então, eu vou ter que usar o que a gente chama da pré-contração. Esse músculo tem que estar lá. Então, eu treino 1 dia, 2 dias. Então, já foi comprovado que quem treina de 3 a 6 meses os músculos do assoalho pélvico, que tem um bom acompanhamento com o fisioterapeuta, ele pode, no final de 6 meses, ficar curado do seu problema e voltar a ter uma vida normal. E aí entra os limites. Se não deu certo, já fez 10 a 15 sessões, tem que procurar a doutora Daniele, tem que procurar um médico, porque talvez o problema não esteja na musculatura, mas a solução médica é importante. Por isso que a gente trabalha em equipe multidisciplinar, mesmo para fazer esse exercício. Qualquer fisioterapeuta é um fisioterapeuta da pelve ou não? Não. Isso tem é muito importante. É diferenciado a preparação. É muito importante. Nós temos hoje no Brasil já, só pela Faculdade Inspirar, mais de 600 fisioterapeutas formados para trabalhar com a população. No Brasil todo, em outras faculdades muito honradas no Brasil todo, né? Já mais de 2.000 fisioterapeutas formados para trabalhar com a fisioterapia pélvica. Para você ter uma ideia, na Holanda, se você não é fisioterapeuta pélvico, se você não é médico e você toca na vagina de uma mulher, você toca nos órgãos íntimos de uma criança, você toca nos órgãos íntimos de um homem e você não é fisioterapeuta pélvico, você pode perder o seu diploma. Olha só. Você está lidando com a sexualidade, com a intimidade da pessoa, você tem que saber o que você está fazendo. Não é um fisioterapeuta que trabalha, por exemplo, na ortopedia, que vai poder fazer esse trabalho como eu não sei fazer o trabalho da ortopedia. Um exemplo clássico, imagina que você está numa UTI, né? Está em coma, e eu vou lá trabalhar com o respirador. Eu não sei trabalhar com o respirador, eu posso estar matando o meu paciente. Logicamente, é verdade. Então, cada um na sua área. Fisioterapia pélvica é uma especialidade. A Isabel mandando aqui boa tarde, estamos online, atentas nas informações. Beijo para a doutora Daniela. A Annelise que participou aqui, agradecendo a resposta com relação à diferença do pompoarismo, né, e da fisioterapia. Doutora Daniela, é fácil hoje, aqui no seu reduto de trabalho em Curitiba, você indicar, existem fisioterapeutas já formados em todos os lugares? Olha, praticamente, bom, aos arredores aqui a gente já conhece bastante o time, né, Mauro? Então, mas a gente tem fisioterapeuta em Ponta Grossa, tem em Campo Magro, tem em Paranaguá. A gente vai conhecendo aos poucos, né? Porque tem essa interação. O fisioterapeuta encaminha o paciente com uma cartinha, tirando alguma dúvida, vendo se faz mais umas 10 sessões, se precisa. A gente encaminha para eles também, perguntando como ele acha que ficou, né? Depois das 10 sessões. Se precisar, faz 20, se precisar, faz mais. E às vezes com 5, 6 sessões, a pessoa já descobre realmente a musculatura e já consegue até manter, porque esse trabalho não é só ali na fisioterapia, né, Maura? A paciente, ela pode, inclusive, ela pode fazer os exercícios para o resto da vida, porque é uma musculatura que você não percebe. Então, você está lá na academia, você vai mexer, vai fazer glúteo, vai fazer coxa, vai fazer bíceps e ninguém fala da musculatura pélvica, porque realmente é uma coisa muito íntima. Então, assim, quando você faz a fisioterapia, você leva isso para o resto da sua vida, né? Porque, na verdade, os problemas eles vão aparecendo principalmente ao longo da idade. É, né? Verdade. Para a gente encerrar, que interessante esse assunto aqui, eu fiquei tão alucinado quanto as pessoas que estão assistindo.
Como última pergunta, como é que faz para um curioso, para um leigo entrar em contato com vocês para descobrir mais informações a respeito da fisioterapia pélvica? Veja, eu acho que pode entrar em contato direto com a Faculdade Inspirar, que nós podemos deixar o telefone, podem entrar em contato direto comigo, né? E nós vamos responder as perguntas, mas nós também temos o site da Faculdade Inspirar, onde nós temos vários chats que as pessoas podem entrar e perguntar. E nós temos o site também do iPelvis, que é um aplicativo que a pessoa pode entrar e lá tem explicações do que é incontinência urinária, do que é o pompoarismo. Então, ela pode se informar e nós podemos com o maior prazer. Você pode ligar, eu estou sempre à disposição, a gente vai deixar o telefone para vocês, o e-mail, porque eu tenho o maior prazer de responder a quem quiser saber mais sobre a fisioterapia pélvica. Muito legal. Doutora Daniela, então a prevenção, a gente sempre fala, né, que a prevenção é o melhor caminho, né? Mas realmente a gente tem que insistir nisso, né? Sim, sim, sim. E para quem está se programando para engravidar, já vai pensando na prevenção aí, para se preparar para o parto, né? Mesmo que seja, né, que acabe em cesariana, você vai ter benefícios com certeza. Né? E aos homens também há uma prevenção para evitar a incontinência urinária, uma possível ejaculação precoce, por exemplo? O homem é um pouquinho diferente, né? Mas, enfim, o caso do homem, ele tem bexiga hiperativa também, que a bexiga hiperativa são contrações fora de hora, né? Então, a pessoa, às vezes aparece como nictúria, que a gente chama, quando a pessoa levanta 2, 3 vezes à noite e começa a aumentar essas idas ao banheiro durante a noite. O homem também tem. E muitas vezes ele acha que é problema de próstata e é bexiga hiperativa, né? Então, assim, na verdade, aí ele teria que conversar com o seu médico, mas tem como prevenir e como tratar com fisioterapia também. Muito legal. Conversei com a doutora Maura Seleme, com a doutora Daniela Busato. Muito obrigado por vocês terem vindo contar isso pra gente. Muito legal. A você que participou, compartilhe com seus amigos aqui essa live que vai ficar para sua informação. Muito obrigado. Obrigada, Mauro. Foi um prazer. prazer. Foi um prazer. Foi nosso. Até a próxima live. Vamos aqui no Massa News. Obrigado.